Página 426, item B. Fez-se uma pesquisa sobre o sabor de suco que os alunos de determinada escola preferem. Sabe-se que 1/3 escolheu suco de uva. Então, gente, eu vou organizar as informações, ó. 1/3 gosta de suco de uva. 1/4 dos alunos restantes escolheu suco de laranja. Então, vocês não podem chegar aqui e dizer que 1/4 gosta de suco de laranja, que vai estar errado. Porque é 1/4 do restante. Ou seja, 1/3 gosta de suco de uva. De 1 para chegar em 3, falta quanto? Falta 2, não é? Então, esses 2/3 se referem ao restante. E do restante, 1/4 escolheu suco de laranja. Então, ó, do restante vezes 1/4 escolheu suco de laranja. Ou seja, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. 2 dozeavos, que é a mesma coisa que 1/6. Por quê? Vou tornar irredutível. 2 dividido por 2 dá 1, e 12 dividido por 2 dá 6. Então, 1/6 prefere suquinho de laranja, ok? Maravilha. 120 alunos ficaram indecisos. Então, aí já é uma outra informação, ó. 120 estão indecisos, ok? Pronto, eu organizei todas as informações que eu tinha. Agora, vamos à pergunta. Quantos alunos participaram da pesquisa? Bom, aqui fala que 120 ficaram indecisos. Quando eu junto os que gostam de suco de uva com os que gostam de suco de laranja, vamos ver quanto dá, ó. 1/3 gosta de suco de uva e 1/6 gosta de suco de laranja. O MMC entre 3 e 6 é o próprio 6. Divide pelos números de baixo e multiplica pelos de cima, ok? 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 2 mais 1, 3/6. Olha, 3/6 é a mesma coisa que 1/2. Gente, o que que significa 1/2? Metade. Ou seja, se eu juntar os que gostam de suco de uva e os que gostam de suco de laranja, eu tenho metade da turma. Então, se 3/6 se refere à metade, 120 alunos, os outros 120 são os indecisos. Metade tem preferência de sabor e a outra metade está indecisa. Então, quando ele pergunta quantos alunos participaram da pesquisa, então, 240 alunos participaram da pesquisa. Independente do processo que vocês fizeram, o principal tá aqui, ó, a resposta. Chegou no 240, maravilha! Letrinha C. Um trem viajando a uma velocidade constante cumpriu o percurso entre duas cidades em 6 horas. Que fração do percurso ele cumpriria em 5 horas? Ah, muito tranquilinho, né? Vou fazer aqui o percurso, então, ó. Faz de conta que eu tenho aqui, então, a cidade A e a cidade B. Então, eu vou dividir em 6 partes, por quê? Porque ele falou que foi de um lugar ao outro em 6 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tudo torto, mas tudo bem. Deixa eu só arrumar aqui para não ficar tão torto assim, legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ele percorreu o percurso em 6 horas. Que fração do percurso ele cumpriria em 5 horas? Gente, então, cada pedacinho desse, ó, é 1 hora, concordam? Então, essa fração se refere a 5 horas. Ou seja, 5 partes de 6, 5 sextos. Item D. Durante uma viagem, um passageiro adormeceu exatamente na metade do percurso. Quando acordou, ainda faltava para chegar ao destino metade da distância percorrida enquanto ele dormia. Durante que fração do percurso ele dormiu? Gente, essa questão tem que tomar muito cuidado, porque tem um problema de interpretação muito grave aqui. Olha só, eu vou imaginar que aqui tá o percurso do trem, tá bom? Então, olha só, vou ler devagarzinho, tentando explicar a pegadinha que tem aqui. Durante uma viagem, um passageiro adormeceu exatamente na metade do percurso, ou seja, aqui na metade ele pegou no sono. Então, aqui ele dormiu, ok? Não tá falando que ele foi até a metade dormindo. Quando chegou na metade do percurso, ele adormeceu. Ele começou a dormir aqui. Quando acordou, ainda faltava para chegar ao destino metade da distância percorrida enquanto ele dormia. Ou seja, durante que fração do percurso ele dormiu? Então, ó, ele dormiu aqui. Quando ele acordou, faltava metade da distância percorrida enquanto ele dormia. Então, aqui eu vou dividir em 3 partes. Por quê? Ele dormiu aqui e acordou aqui. Porque quando ele acordou, estava faltando esse pedacinho. Esse pedacinho é a metade desse, certo? Aqui tem 2 medidas, aqui tem uma. Ele acordou faltando metade do que o percurso que eles tinham dormido. Ou seja, se ele estava bem aqui na metade e eu tenho 3 partes de um lado, então é óbvio que eu vou ter 3 partes do outro. Então, ele dormiu aqui, acordou aqui, ainda faltava metade do que ele tinha dormido. Pergunta: durante que fração do percurso ele dormiu? Então, ele dormiu daqui até aqui. Quantas partes eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denominador 6. Quantas partes ele dormiu? 1, 2, ou seja, 2 sextos, que é a mesma coisa que 1/3. Ele dormiu aqui. Questão 4. Calcule o valor das expressões numéricas. Oba, continhas. Então, vamos lá. Toda expressão numérica, nós resolvemos primeiro multiplicação, divisão, parênteses e potências. Nesse caso, nós vamos resolver primeiro o parênteses, ok? Só que dentro do parênteses eu tenho um número misto. Olha só, uma fração e um número inteiro. Então, aqui eu vou fazer aquela regra da setinha, lembram? Então, olha só como vai ficar. Eu vou copiar o 3/4 e vou resolver o parênteses. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Muito bem, então, coloco o 7. Não esqueçam de copiar o denominador 5, ok? Dividido por 1/3. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Quem eu faço primeiro? Isso, faz na ordem. Faz primeiro quem aparece primeiro. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Vou fazer aqui do ladinho, tá? 3 vezes 7, 21. 4 vezes 5, 20. E o dividido por 1/3 copia. Agora, como eu tenho uma divisão, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Primeiro, eu vou fazer 21 vezes 3.
Opa! 21 vezes 3, que vai dar 63. E 20 vezes 1, que vai dar 20. Não tem como tornar irredutível, então essa é a resposta. 63 vinteavos. Letrinha B. Olha que conta linda! Parece que ela é super difícil, mas não é. Gente, é só vocês imaginarem o seguinte. Se eu tivesse dado só essa conta aqui de cima, vocês iam saber fazer, não é? Pois é, faz toda a conta de cima, depois faz a continha de baixo. Aí, no final, a gente dá aquela mexidinha básica, ok? Então, vamos resolver primeiro a parte superior da conta. Nesse caso, eu tenho um parênteses e um sinal de menos que tá depois do parênteses. Então, aqui ele tá meio que de enfeite. Eu posso já fazer direto o MMC, ok? O MMC entre 8, 4 e 6 é quanto, gente? 24. Uhul! Então, vamos colocar o 24 no denominador. Divide pelos números de baixo. Multiplica pelos de cima, ok? Respira fundo, vamos lá. 24 dividido por 8. 3. 3 vezes 3? 9, muito bem. Vamos colocar aqui. 24 dividido por 4. 6. 6 vezes 5? 30. Agora, eu vou copiar o sinal de menos. 24 dividido por 6. 4. 4 vezes 5? 20. Uhul! Agora, continuando aqui. 9 mais 30 dá 39, menos 20, 19, 24 avos. Prontinho, gente, aqui em cima acabou, não tem mais o que fazer. Agora, eu vou resolver aqui embaixo. Número misto, vou usar a regra da setinha. 5 vezes 2, 10, menos 6, 4. Então, eu tenho 4 quintos e aqui também eu tenho 4 quintos, ok? Ótimo, agora, vamos pensar o seguinte. Eu tenho divisão de frações. É o número de cima dividido pelo de baixo. Então, eu tenho 19 24 avos divididos por 4 quintos. Agora, olha que continha linda. É só fazer a multiplicação cruzada. 19 vezes 5, que dá 95. E 24 vezes 4, 24 vezes 2 dá 48, mais 48 é 96. 95, 96 avos. Essa é a resposta da questão 4B. Pessoal, aqui na página 427, que termina lá atrás, na 428, tem um desafio chamado Divisão de Camelos, do Malbatarran, que é muito, muito, muito interessante. Eu vou pedir para que vocês leiam esse desafio com calma, tentem entender o que aconteceu, porque nós vamos trabalhar esse desafio em uma das nossas aulas online, ok? Teste número 1. Dividir um número por 0,0125, ou seja, 125 décimos de milésimos, equivale a multiplicá-lo por... Gente, olha que coisa mais maluquinha. Para nós sabermos por qual número podemos multiplicá-lo, a gente vai ter que calcular aqui o inverso dele, ok? O inverso. Então, é o seguinte. Quantas casas decimais eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Isso daqui é a mesma coisa que 125 sobre 10.000. Então, qual seria o inverso? 10.000 divididos por 125.
Quando eu calcular o inverso, eu vou saber qual é a resposta. Vamos lá? Então, vamos dividir aqui no cantinho, ó. 10.000 divididos por 125. 1 não dá, 10 não dá, 100 não dá, então eu vou pegar o 1.000. 125 vezes 8. Opa, deu 1.000 redondo. Então, ó, 125 vezes 8 dá 1.000. Tá? Aí, esse zerinho que sobrou, põe na resposta. Então, é o mesmo que multiplicar por 80. Alternativa D. Teste 2. João e Tomás partiram um bolo retangular. João comeu a metade da terça parte e Tomás comeu a terça parte da metade. Quem comeu mais? Ai, 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 ai. Ele tá querendo pegar a gente, hein? Será que vai conseguir? João comeu a metade da terça parte, a metade de um terço. E o Tomás comeu a terça parte da metade, um terço de um meio. E aí, gente, quem comeu mais? Ai, ai, ai. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Ai, gente, cada um comeu um sexto. Ninguém comeu mais do que o outro. Então, os dois comeram a mesma quantidade de bolo. Alternativa D. Teste número 3. Efetue as divisões 31 terços e 2 sétimos até a terceira ordem decimal. Ou seja, nós vamos fazer 31 dividido por 3 e 2 divididos por 7, com 3 números após a vírgula. Sem arredondamento. A soma dos quocientes obtido é, ou seja, nós vamos fazer as duas divisões com 3 casas decimais em cada uma e depois somar as duas respostas. Vamos lá? Então, eu tenho aqui 3 dividido por 3 dá 1, desce um 0. Aí, 1 não dá para dividir por 3, então, eu vou acrescentar um 0 aqui, um 0 e uma vírgula. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Acrescento um 0. Que eu já sei que vai dar 10,33333, ok? Agora aqui, 2 é menor do que 7. Acrescento um 0, 0 e uma vírgula. 2 vezes 7, 14. 20 menos 14, sobra 6. Acrescento um 0. 7 vezes 8, 56. Sobra 4, acrescento um 0. 7 vezes 5, 35, ok. 3 casas decimais de um lado, 3 casas decimais do outro. Para finalizar, a soma dos quocientes obtidos é, ou seja, vamos somar então os quocientes. 10,333 mais 0,285. 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11. 1 mais 3 dá 4, mais 2, 6, vírgula embaixo de vírgula, 10. 10,618. Alternativa A.